Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia de Fato. Nós estamos continuando a nossa série sobre os últimos acontecimentos, sobre a grande tribulação, os selos de Apocalipse, capítulo 6, e temos o propósito de relacionar Daniel, capítulo 9 e versículo 27, que fala da abominação desoladora que acontecerá pelo anticristo em Jerusalém, com o início do sexto selo. Para isso, nós precisamos relacionar os sinóticos, que já foram identificados em outros vídeos, como fazendo parte do princípio das dores, e também as declarações de Jesus no sermão profético sobre o início da grande tribulação. Na sequência dos vídeos, nós falaremos de forma mais detalhada sobre os acontecimentos na segunda metade da grande tribulação. Nós podemos identificar o período de 7 anos como período tribulacional, a primeira metade como tribulação, e da segunda metade até a ira do Senhor, no final, como a grande tribulação. Então, fica conosco até o final deste vídeo, porque nós relacionaremos os sinóticos com Daniel 9:27 e com Apocalipse capítulo 6, do 12 ao 17. A 70ª semana de Daniel pode ser definida como o período que finaliza um período de 70 semanas em que Deus prova o seu povo a fim de purificá-lo para a glória do seu nome e remi-lo com o aparecimento do libertador que é o Senhor. Esse período teve a sua contagem interrompida porque abriu-se a oportunidade chamada pelo próprio Cristo de o ano aceitável do Senhor, para que os gentios venham fazer parte desta bênção para Israel, pois esse é o plano de Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A 70ª semana de Daniel, no Apocalipse, ela é marcada pelo sexto selo, que se dá no ponto médio da última semana, quando a abominação desoladora se manifesta no meio deste período chamado de período tribulacional. Nós iremos identificar 3 ou 4 coisas que acontecem nesse período que relacionam Daniel capítulo 9, versículo 27, com Apocalipse 6, do 12 ao 17, que está identificado neste texto, o sexto selo do Apocalipse. Já entendemos que os selos anteriores falam do princípio das dores, ou seja, estão ainda dentro do primeiro período, e o quinto selo fala das almas que clamam por vingança e que ainda não se completou o número dessas almas, e que no capítulo 7 de Apocalipse essas almas estão já saindo do período chamado a Grande Tribulação, ou seja, o período em que se conclui as almas, ou seja, se conclui o número dos mártires que morrerão nesse período, mas que eles vêm padecendo por honrar o Senhor desde Abel até aos dias de hoje. Começaremos lendo Apocalipse capítulo 9, versículo 27. O texto diz: E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esse ele faz referência ao anticristo, a besta, que procurará enganar o povo santo para lhe trazer assolações, para lhe trazer tribulação. Então, ele firmará um concerto por uma semana. Essa semana é identificada pela 70ª semana, ou a última semana do período de Deus provar, disciplinar o seu povo de Israel para purificá-lo. Então, Deus usará deste personagem para trazer sofrimento remidor, o sofrimento ou a tristeza que conduz ao arrependimento. O que acontecerá na volta do Senhor, quando o espírito de súplica de Zacarias 12, versículo 10, cair sobre a nação de Israel e eles clamarem e se converterem ao Senhor, e se cumprir o que diz Romanos 11, e todo o Israel será salvo. E na metade da semana, ou seja, no meio desta semana, 3 anos e meio após o início desta semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares,
e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, o fim, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Essa segunda parte diz que ele fará cessar o sacrifício dos judeus, ou seja, não permitirá que os judeus venham a cumprir o seu propósito diante de Jeová, que é oferecer sacrifícios de animais. No período de Jesus Cristo, isso aconteceu em 70 depois de Cristo, e também houve uma profanação do lugar santo, que faz aqui alusão ao último tempo, em que provavelmente os judeus terão de alguma maneira o seu templo restabelecido e voltarão a oferecer sacrifícios de animais a Deus, e isso provavelmente será uma obra deste próprio anticristo, que firmará um concerto por muitos por uma semana. Ou seja, ele fará o concerto, que dará a oportunidade de voltar ao sacrifício, mas ele mesmo vai trazer assolação e vai trazer profanação a esse sacrifício, querendo parecer Deus, como diz os textos de Paulo lá em 2 aos Tessalonicenses. Veja como a Bíblia ela tem um relacionamento glorioso para nos explicar como acontecerão esses eventos. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Ele virá com abominação, com assolação e com profanação. E isso até. Existe um tempo que ele profanará o lugar santo, até a consumação, ou seja, o fim das obras dos ímpios, dos homens e do dragão contra o povo escolhido de Deus, porque isso findará, se consumará com a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. E o que está determinado sobre esse assolador irá acontecer. A partir desse texto, o que faremos? Nós vamos até os textos da mensagem profética de Jesus Cristo, conferimos esses textos e podemos identificar que a abominação desoladora compreende esse período em que haverá perseguição ao povo de Deus, o povo de Deus tentará fugir de Jerusalém, aqueles que terão mais dificuldade física de fugir. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: ai das que amamentarem, ai das grávidas naquele dia. E essas mesmas pessoas, e podemos identificar dentro do livro do Apocalipse quem são essas pessoas e por que elas estão sendo perseguidas pela ira de Deus, e elas fogem da ira do Cordeiro e desejam que os montes caiam sobre ela. A Bíblia, quando relacionada aos textos paralelos, nos dá a iluminação da verdade e nos faz compreender os mistérios do Senhor também para os últimos dias. Fica conosco até o final, porque tem coisa interessante por aí. Os evangelhos sinóticos nos textos de Mateus, capítulo 24, do 15 ao 19, Marcos, capítulo 13, do 14 ao 17, Lucas, capítulo 21, dos versículos 20 ao 21, relacionam Daniel 9, 27, com os acontecimentos da abominação do anticristo e dos sofrimentos que levam as pessoas com dificuldade a padecerem nessa época, e também a inquietação dos próprios astros que cairão do céu e dos homens que clamam sobre os montes que caiam sobre eles, porque a ira do Cordeiro está chegando. Ou seja, a assolação do anticristo, ela irá até o fim, até a manifestação do Senhor, e esses homens e mulheres que fogem pedindo que os montes caiam sobre eles, tentando se esconder da ira de Deus e não conseguem. Veja como o texto de Mateus 24, do 15 ao 19, relacionam esses períodos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, e o outro evangelho diz estar no lugar onde não deveria estar, ou seja, no lugar santo onde não deveria estar. Por isso que é abominação, por isso que é profanação. Isso faz com que o anticristo esteja onde? No templo em Jerusalém, naquilo que é sagrado, no lugar que não deveria estar. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Relaciona o cerco sobre Jerusalém. A abominação do anticristo cercará Jerusalém com uma guerra para oprimir o povo de Deus
e ele tomar o local mais importante e mais sagrado do mundo para ele se fazer Deus, querendo parecer o Senhor. Esse é o objetivo do diabo, esse é o objetivo da besta, parecer com o Cristo. Quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás, e ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Nós temos aqui no nosso canal Bíblia de Fato um vídeo especial onde nós falamos sobre o significado da expressão ai das grávidas. Nós deixaremos esse vídeo aqui para que você possa também usufruir dessa informação e entender biblicamente e de forma mais detalhada porque Jesus usou a expressão ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Então, os textos relacionam a manifestação do anticristo, a assolação do anticristo, a perseguição ao povo de Deus, com a manifestação da ira do Senhor que virá, que está relacionado ao selo de Apocalipse 6, do 12 ao 17, que é o sexto selo. Veja o que o Senhor Jesus Cristo falou quando as mulheres choravam porque ele estava sendo conduzido para ser crucificado. Lucas 23, do 28 ao 31, o texto diz: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que fará ao seco? O Senhor está falando da perseguição que virá sobre o seu próprio povo e que esse povo perseguido falará sobre os montes cair sobre nós. Então já podemos identificar uma classificação de pessoas que fugirão como o povo de Deus, os judeus. Mas não apenas eles estarão. Então, até aqui é o momento, para relacionarmos Daniel 9:27 com os evangelhos sinóticos e com o selo de Apocalipse 6, 12 ao 17, que não traz detalhes sobre o anticristo e sobre a abominação desoladora, mas o contexto e a primeira regra da ciência da interpretação, que é a hermenêutica, nos dá a condição de trazer essa interpretação. Que a segunda metade da grande tribulação, ela se inicia no sexto selo de Apocalipse capítulo 6, porque eles trazem os mesmos personagens, os mesmos sofrimentos e o mesmo clamor pedindo para que os montes caiam sobre eles. E textos do Antigo Testamento que falam sobre o juízo de Deus contra Israel por causa da sua idolatria são citados de uma maneira semelhante aos que são citados nos evangelhos e também no sexto selo de Apocalipse 6. Um exemplo deles é Isaías capítulo 2, versículo 19, que diz: Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Outro texto está em Oséias, e o texto de Oséias está no capítulo 10, e no versículo 8, que diz: E aos altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: Cobri-nos, e aos outeiros: Caí sobre nós. Então nós temos aqui o juízo de Deus sobre a idolatria, que inclui judeus e também incluem gentios. E os textos que você pode conferir, identificar as classes de pessoas que estarão dentro ou debaixo dessa ira de Deus, você pode encontrar em Lucas 23:30, um evangelho sinótico, Apocalipse 6:15, 13:16 e 19, versículo 18. Todos aqueles que se entregarem ao anticristo e a idolatrar o poder do anticristo sofrerão a ira do Cordeiro de Deus que virá sobre as nuvens. Com isso, nós podemos concluir dentro do livro do Apocalipse que até ao quinto selo nós estamos falando do tempo que é identificado na Bíblia como o princípio das dores, que é todo aquele sofrimento antes do grande sofrimento que a Bíblia diz que nunca houve sobre a face da terra e jamais haverá.
E esse sofrimento se inicia com o cerco de Jerusalém e o anticristo entrando no templo do Senhor e começando a perseguir o povo que estava submisso à sua idolatria, mas por causa da profanação, eles começam a fugir, porque agora o anticristo se declarará o próprio Deus. E eles fogem, e ai daqueles que tiverem filhos ou estiverem grávidas naquele período, porque não conseguirão fugir. São as pessoas mais frágeis, que você conferirá no nosso vídeo sobre ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E por fim, não conseguindo se esconder, eles pedem que os montes caiam sobre eles. Isso é confirmado no texto de Apocalipse, capítulo de número 6, que é o texto do sexto selo. O texto de Apocalipse 6, do 12 ao 17, diz: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol se tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Veja ele classificando o tipo de pessoa. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Aqui ele se dedica a própria manifestação da ira do Cordeiro de Deus e os acontecimentos sobre aqueles que oprimiram o povo de Deus, desprezaram a palavra de Deus e foram idólatras, segundo os textos de referências de Isaías 2,19 e também de Oséias 10 e versículo 8. Veja como é importante nós buscarmos respaldo no contexto imediato e no contexto remoto para termos uma resposta bíblica a respeito das questões do fim. Eu convido você a continuar conosco aqui no canal Bíblia de Fato, pois nós continuaremos falando sobre a grande tribulação e esses acontecimentos dentro desse período, para que nós possamos, cada dia, crescermos juntos na graça e no conhecimento e aprender um pouco mais sobre esses acontecimentos do fim. Continue conosco no canal Bíblia de Fato. Não se esqueça de ser um inscrito e também deixar o seu comentário aqui embaixo. Deus abençoe grandemente a sua vida e até ao próximo vídeo.